Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando a terceira e última mesa redonda do primeiro seminário Novos Desafios da Educação em Solos no século XXI, organizado pelo professor Marcelo Ricardo de Lima e pelos bolsistas do programa Solo da Escola da Universidade Federal do Paraná, Ana Vitória Gurgel, Camila Matos, Guilherme Gonzato, Luane Aparecida e Patrícia Silva. Vamos dar as boas-vindas aos nossos palestrantes dessa noite, professor Gustavo Dias, professora Isabelle Catucci e professora Sandra Sato. Sejam muito bem-vindos. E, então, hoje abordaremos como a nossa temática dessa mesa, expandindo os horizontes, novas áreas da educação em solos no ensino da graduação. Como sabemos, os solos apresentam múltiplas funções e dentro dessa perspectiva, ele pode ser abordado nas mais diversas áreas do conhecimento e dos mais diversos cursos de graduação. Dessa forma, então, essa noite, o solo, sob o olhar da arte e da poesia, será abordado pelos nossos palestrantes. Vou me apresentar de forma rápida, antes de constituir a mesa para dar sequência às atividades dessa noite. Eu sou a professora Adriana Ribon, graduada em Agronomia pela Unesp, em Jaboticabal, mestre em Ciência do Solo também pela mesma instituição, Unesp Jaboticabal, doutora em Agronomia pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e pós-doutora em Ciência do Solo. Atualmente sou docente na Universidade Estadual de Goiás e também pró-reitora de Extensão e Assuntos Estudantis, e coordeno o projeto de extensão em educação em solos para todos. A pergunta é da Patrícia Sanches, para os três palestrantes. Como instigar os graduandos de licenciatura em Artes e Linguística a pensar em maneiras interdisciplinares de educar, unindo a geografia, ciências, biologia com as artes e linguísticas? Aí a professora Isabelle já ia respondendo, então pode ficar à vontade. Eu vou partilhar algumas experiências, talvez que possam contribuir um pouco para essa pergunta e esclarecer possibilidades e aumentar as probabilidades de acontecer essa interdisciplinaridade tão desejada, muitas vezes pelos professores que têm poucos recursos e pouco acesso na escola. Dentro da graduação em artes visuais, é muito comum buscarem temas que não estão limitados a uma disciplina específica, ou muito menos a disciplina específica das artes, ou da cerâmica, ou da história da arte, porque o tema dentro da poética ele é abrangente, ele não obedece a essas barreiras. Então, muitas das pesquisas que são realizadas nos TCCs, nos trabalhos de conclusão de curso dos alunos, especialmente no campo da licenciatura, acabam vazando para outras áreas, né? Então, essas experiências no final do curso, elas são bastante promotoras dessas articulações. Um dos casos que eu acompanhei, pude presenciar essa possibilidade, foi no caso da pesquisa de mapeamento, de pertencimento ao local, como que os alunos percebem-se no espaço. Então, toda essa relação desde a terra, desde um espaço que não é um espaço geográfico só, mas também de representação do espaço, de construir esse espaço psicologicamente, as conexões e nos pontos que as pessoas têm para marcar esses espaços, acabou se tornando um tema muito relevante e recorrente em alguns trabalhos de conclusão de curso, pensar a noção de espacialidade com a relação aí da geografia, das ciências do solo, das artes, né, porque a visualidade permeia também essa construção de espaço, e a representação de mapas que não são convencionais,
misturando com os convencionais, que nós temos acesso na internet, também se tornou uma outra ferramenta que possibilitou abrir as conexões dos alunos para fora da própria escola. Então, eles começaram a buscar referências do entorno da escola, com a escola, além do que eles estariam acostumados a buscar. É interessante ver, porque não está limitada a questão da linguística ou das artes, mas ela é articuladora de várias abordagens dentro de um tema que pode ser utilizado. Querem fazer alguma complementação, professor Gustavo, professora Sandra? Eu acredito assim também que, além disso que a professora comentou, eu acho que tem um componente motivacional muito importante aí. Na questão de uma nova área, uma área diferente, uma abordagem diferente, né? De ser desafiado. Eu acho que isso é interessante, colocar essa perspectiva. Isso é um desafio. Assim como foi para mim entrar de cara, né, na ciência do solo, para muitos outros também pode ser um desafio entrar em outras áreas, vamos dizer assim. Eu, no mestrado, tive uma disciplina que chamava geoliteratura, né, a junção de geografia e literatura, nessa perspectiva interdisciplinar muito interessante. Então, eu acho que essa motivação de colocar o desafio para o aluno, para o graduando, ela é muito interessante, porque quem não gosta de desafio, né? Quem não gosta de ser desafiado, de achar, eu vou fazer isso porque me desafiar. Eu acho que tem esse componente aí. Ok. Mais alguma observação? É Patrícia, né? Depois até queria saber de onde que ela é. Patrícia, proponha. As pessoas vão ter entusiasmo. Eu acho que os alunos, eles esperam isso da gente, sabe? Aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu cheguei a ouvir em alguns momentos assim, por que cerâmica tem que ter uma disciplina específica? Poderia ser inserida em escultura. Assim, eu ouvi isso de outro professor. Aí eu pensei, quer saber? Por teimosia, eu vou começar a bater meu pé aqui. E aí, o que eu fiz? Eu consegui fazer parcerias com a música, que nós temos curso de música lá no departamento, a gente fez instrumentos musicais de sopro, de percussão, a gente conseguiu fazer acessórios para moda, a gente fazia botões, a gente faz botões, fechos de bolsa, essas coisas todas. Eu recebi convites da Letras para a gente fazer uma participação num evento a respeito de contação de histórias por intermédio dos vasos gregos, porque, na verdade, como é que os gregos se comunicaram até os dias de hoje com a gente? Pelas cerâmicas. Então, assim, geografia, ciências, biologia, está tudo interligado. Olha que trabalho bonito isso da poesia. Se a gente falar isso para um leigo, associa solo com poesia. A pessoa vai falar, oi, como assim? Mas dá. Então, estabeleçam as relações. Eu tenho relações com o pessoal da engenharia mecânica, que são nossos vizinhos ali no campus. A gente faz experimentos com queimas para fazer acessórios para os carros que eles estão desenvolvendo. Então, a gente consegue estabelecer esse vínculo. Assim, e eu vou recomendar que você procure lá no Instagram, Ampliando os Horizontes, que é o projeto que eu estou fazendo parte agora. É um projeto que parte da geografia, envolve gente da pintura, porque a gente vai trabalhar com a questão dos pigmentos a partir das diferentes colorações do solo. A gente vai trabalhar com essa coisa de pesquisar quais são as massas cerâmicas que a gente tem disponíveis aqui na região, para tentar produção, essas coisas todas. A gente está trabalhando com roteiros dentro do nosso jardim botânico aqui da universidade. Então, Patrícia, mete a cara, propõe para os meninos, manda eles se virarem. A gente conseguiu fazer uma vez um projeto, na época em que eu era educadora do Museu de Arte aqui da Universidade, Museu de Arte Murilo Mendes, com uma estagiária da biologia, da botânica, ela conseguiu, em Murilo Mendes, que é um poeta, ela conseguiu descobrir tudo o que havia de botânica citada por ele e fez o TCC dela baseado nisso.
nas poesias de Murilo e a botânica. Então, todos os links são possíveis, é só a gente querer. Muito obrigada, excelente. Vou passar então para a segunda pergunta aqui, da Carla, da Universidade Federal de Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, acredito que seja a professora Carla. A pergunta é, será que o conhecimento técnico sobre as argilas, os tipos, barro branco, barro cinza, barro vermelho, poderia aprimorar as peças de arte e trazer mais saberes locais? Então, a pergunta fica aí para a professora Isabela e para a professora Sandra, quem pode responder? Isabelle, por favor. Olá, claro que sim, né? A identidade dessa argila, ela é verificável e localizável. É interessante como esse registro da terra faz parte. Eu também sou do norte do Paraná, também sou pé vermelho, então a ideia da cor da terra, da característica plástica dela, ela faz parte da identidade das pessoas e certamente contribui para essa associação, tanto da produção do que se faz, né, de qual é a forma, de como ela é apresentada, quanto pela característica da visualidade, da cor, da plasticidade. É um elemento super importante. Sim, eu acho que eu acredito muito nessa questão da identidade, sabe? Eu acho que as pessoas elas têm que buscar o que é delas e elas têm que se encontrar em todos os elementos que elas puderem, né? Olha eu hippie de novo. Mas eu acho que a gente tem que criar esse vínculo, a gente tem que descobrir. Nossa, essa citação da Isabelle, do pé vermelho, é uma coisa que me remonta de muito pequenininha, né? Assim, essa coisa de chegar em casa com tênis sujo de vermelho, sabe, assim, e eu vinha de São Paulo, né, era diferente, meu tênis ficava sujo cinza em São Paulo, quando eu cheguei no Paraná, meu tênis ficava sujo vermelho, assim, engraçado. Você cria uma identidade que fica na memória, né, e aí, cara, mais tecnicamente falando, a minha sugestão é a seguinte, pesquisa aí, cava, vai pegando aí nos barrancos e tal, se não virar pote, vira tinta. Se não virar tinta, vira maquiagem para uma performance, sabe? Então, nem nada pode ser dispensável. Eu acho que assim, essa coisa do aproveitamento eu levo no extremo, assim, sabe? Aproveita mesmo todas as possibilidades, porque eu acho que, pô, vocês viram o trabalho da Isabelle, cada coisa linda, sabe? Passa do aquarelado para essa questão da argila que dissolve na água do mar. Isso é uma coisa que tem uma poesia que não tem precedente, assim. É o que diferencia a gente, que até faz a gente acreditar que a gente pensa, assim, porque a gente vê tanto absurdo nesse mundo atualmente, mas, assim, é o raciocínio, né? É o que mostra que a gente está pensando, que a gente está interagindo. Você imagina o Gustavo imprimir alguma coisa em Silk, por exemplo, as poesias dele com os vários tons de terra, tem tanta coisa linda que pode ser feita, manda ver, cara. Fuça e conta pra gente, por favor, quais foram os resultados. Isso aí, ótimo, então. Então, passando para a terceira pergunta, da Jéssica Micaeli, monitora do projeto Solos na Escola da Universidade Federal de Campina Grande, Sumé, na Paraíba. A pergunta é a seguinte: como a ciência do solo, design, artes podem promover a valorização das loiceiras artesãs do barro? Fica a critério das nossas artistas. Isabelle, por favor. Obrigada, Sandra. Existem muitos projetos de reivindicação dessa produção, né, de recuperação e de retomada, porque muitos desses trabalhos acabaram sendo deixados de lado com a industrialização, com a importação, principalmente de produtos chineses. Praticamente a produção artesanal de cerâmica foi relegada, né? Ela já não tinha um custo muito alto, era um custo acessível para as populações locais, mas daí ela tornou-se ainda mais barata e insustentável enquanto produção. Então, muitos dos projetos que tentam retomar essa produção
da produção popular, que nós podemos chamar assim, né? Porque depende de toda a referência da matéria-prima local, de fazeres que são passados de tradição, de gerações para gerações. Então, tem todo um repertório que é diferente da produção artística ou autoral específica. Quais são as maneiras de retomar essa produção? Eu acho que elas estão muito ligadas à cultura, à valorização da cultura, à valorização da espacialidade, da produção das pessoas, dos fazeres, dos dizeres, de como elas significam os espaços, e isso muitas vezes foi deixado de lado de uma forma preconceituosa, é folclore, e ficamos um pouco avessos a esse tipo de produção, porque achamos que o que vinha de fora poderia ser mais contemporâneo, mais moderno, mais interessante do que o que nós tínhamos dentro, né? Esse fascínio pelo desconhecido. Mas passado o momento da globalização, passado esse fascínio, esse deslumbramento, nós também percebemos que muito do que nós somos depende do que nós fazemos, de como nós comemos, de como nós olhamos para as nossas casas, e isso tudo tem cerâmica, né? Então, a cerâmica, ela está desde a lajota do chão até o telhado, a vaso da cozinha, o prato, ela está presente em toda a nossa habitação e cotidiano. E quando nós retomamos isso, não só pela produção local, né, mas por todo esse circuito que faz parte da produção local, nós começamos a nos perceber novamente enquanto sujeitos, e não só enquanto pessoas que seguem um padrão. É uma retomada que depende de todos os setores, não só delas que produzem e que podem continuar produzindo, mas a valorização tem que ser mais geral dessa população que convive com elas. Obrigada, Isabelle. Professora Sandra? Eu acho assim, traz todo mundo para dentro da universidade, chama esse pessoal para fazer apresentação dos trabalhos, montem feiras lá dentro, vamos começar a fazer uma mistureba maior, porque eu acho que tem uma vez, na época em que eu ainda estava terminando meu doutorado, eu conheci um professor, porque eu fui conversar com ele, porque eu tinha que trancar uma disciplina, porque eu estava viajando aqui para São Paulo, e aí eu fui super sem graça. E aí eu cheguei, ele estava no meio da aula, eu fui assistir a aula dele, professor Carlos Zílio. Eu acho que ele é aposentado, mas ele ainda dá aula na pós-graduação, lá na arquitetura. E ele tinha um projeto maravilhoso, e eu, se não me engano, a universidade, não sei se do Recôncavo Baiano, também tem um projeto parecido. Eles iam a campo, isso relacionando a questão do design, mas a gente pode fazer isso com a cerâmica da mesma forma, pensa da mesma forma. Eles iam a campo, os acadêmicos, alunos, bonitinhos, matriculados, professores com seus doutorados, eles iam para a rua para ver o que estava sendo produzido na rua e que funcionava. Aí eles aprendiam com o que tinha na rua, as gambiarras. Na época, inclusive, ele estava dando uma aula que era voltada para a questão dos carrinhos dos catadores, né, de sucata. E aí eles viam que funcionava e traziam para dentro da universidade aquela tecnologia da gambiarra. E aí eles viam o que funcionava, viam quais eram as deficiências e lançavam propostas de volta. Quando se estabeleceu esse diálogo, não tinha mais fronteira. As barreiras foram dissolvidas, né? Então, eu acho que, assim, é uma pena, é o que a Isabelle falou, assim, é uma pena que uma coisa que é tão linda que eu penso chega a ser sagrado, porque foi criado e foi preservado por tantas gerações, começar a se perder em função de coisa que é xing-ling, assim. Olha, mesmo tendo esse olhinho, eu sei como é que é o negócio. Mas, assim, essa coisa do que é fácil, do que é mais barato, né? Ah, mas a sua cerâmica é cara, ela é artesanal, mas eu prefiro ir lá na loja comprar pela metade, por um terço do preço. Infelizmente, tem esse pensamento que é muito reducionista, mas, assim, estabeleça, Jéssica, você como monitora, e esse projeto Solos na Escola, pelo visto, é um projeto muito legal e muito abrangente. Traz essa gente para dentro, sabe? Às vezes eles não se sentem nem à vontade, eles não se sentem, apesar da universidade ser federal, às vezes eles nem se sentem parte desse contexto.
traz essa gente para dentro, vamos ouvir essa galera, vamos mostrar para eles como é que eles fazem. Tem professor da Unesp que ficou impressionado com a queima que as mulheres que fabricam panelas fazem. A gente passa para os fornos elétricos, né, programados para o computador, elas vão lá, montam uma fogueira, em 4 horas a panela vai para o fogo e queima, e a nossa não. Então, assim, traz essa tecnologia para dentro, valoriza, sugiram também coisas que elas possam diversificar. Tá o Gustavo aí, quem sabe umas louças com poesias impressas não iam ficar maravilhosas, iam ganhar um poder de, né, de sedução maior para valorizar e agregar valor e tal. Senta e conversa, ó. Eu acho que sempre vai aparecer outras soluções que podem ter uma contribuição que é mútua. A gente ganha demais com esse contato. Que ótimo, obrigada. Vamos dar sequência, mais uma pergunta. Da Jéssica Alves, de Curitiba, Paraná. Vimos que o solo atua em diferentes esferas e perspectivas, como foi demonstrado. Gostaria de saber qual é o papel dos educadores diante de seus alunos em demonstrar o solo como fator possibilitante da cultura, do bem-estar e da vida humana? Então, segue a pergunta da Jéssica. Quem gostaria de falar sobre essa questão? Gustavo está muito quieto. Fala um pouco, então, agora, professor Gustavo. Tá bom. É interessante que a gente pensar no professor como agente ativo do processo de ensino-aprendizagem, e há muito tempo o professor não é mais o passador de conteúdo, não é mais o nome que se dava, é o transmissor de conteúdo, né? Há muito tempo o professor não é mais, e a gente, enquanto professor, vai assumindo vários papéis, e como a professora Sandra disse, o propor, né, situações diferentes, talvez ajuda na possibilitação, né, dessa perspectiva de rever a vida humana. E eu acho interessante, muito interessante mesmo, a participação da comunidade, da sociedade, dentro da escola, dentro da universidade, como as colegas disseram. Eu tive uma aula de mestrado, acompanhando o que as professoras disseram, que eles levaram uma raizeira para dentro da universidade e um rapaz de uma banca de frutas do mercado lá de Goiás, da cidade de Goiás. E ali a gente travou um diálogo muito interessante a respeito de cultura, de cidadania, e as pessoas que não têm conhecimento científico, vamos assim dizer. Então, eu acredito que o intercâmbio de experiências, a troca de experiências, o professor propor essa troca de experiências é um bom caminho. Próximo. Alguma consideração? Não? Então, daremos sequência. Obrigada, professor Gustavo. Daremos sequência. A pergunta agora da professora Cristine Mugler. Antes de fazer a pergunta dela, não tem como não falar de Cristine Mugler e do seu papel tão importante para a educação em solos. A pergunta é: arte e ciência, como o encontro desses dois modos de ver e de se apropriar do mundo podem fortalecer a educação em solos para além da ciência dura do solo? Passamos para quem? Acho que a Isabela teve uma abordagem bem específica na fala dela, né, Isabela? Você? Sim, posso falar. É mesmo um desafio, como o Gustavo tem colocado, né? É um desafio importante, porque muitas das discussões hoje no campo das ciências acadêmicas, né, dos doutorados, é de tentar desfazer essa divisão entre ciências duras e ciências que a gente pode chamar moles ou humanas, né? Como que essa ciência humana, até olhada com olhos receosos pelas ciências duras, por não tratar de um objeto científico
claro, evidente, com o mesmo método que as ciências duras tratariam. E tenho lido algumas referências e algumas discussões, principalmente da Isabelle Stenger, que trata dessa dificuldade dos cientistas das chamadas ciências duras ou exatas, de se permitirem essa abertura, esse diálogo, essa conversa. Porque muitas vezes, no caso das artes, essa vontade ou essa permeação já é dada sem muito receio, né? Ela é uma espécie de invasão mesmo, uma procura, um anseio por referências que extrapolam o campo específico. E é mesmo um desafio dos dois lados, de desfazer os preconceitos básicos do que é uma ciência dura, porque muitas vezes ela envolve mesmo questões que não são tão tratadas de modo... como se nós pensássemos ainda de um modo moderno, de uma ciência que tivesse uma relação muito matemático definido, que hoje, quando a gente pensa em ciência, a ciência ela é muito fluida, ela não tem essa rigidez que nós pensamos quando duro, né, matemático duro, não, mas a ciência, quando nós pensamos a ciência atual, contemporânea, ela é fluida e ela está conectada com muitas das percepções que as artes têm. Então, eu acho que é preconceito mesmo nosso, das artes, de chamar ciências duras, muitas vezes, e às vezes um pouco das ciências chamadas duras, de se permitir olhar essas outras metodologias cujo objeto não é tão delimitado ou tão definido desse modo mais específico. Mas é um desafio nosso, né, da nossa época, que passou tanto tempo separando em caixinhas e que agora está tendo que abrir essas caixinhas para poder conversar. Obrigada. Alguém tem mais alguma consideração, professora Sandra? Eu acho que só nesse momento, assim, de pensar que em algum momento da história foi necessário a gente compartimentalizar até para organizar o pensamento. Mas, eu torço de coração, assim, para que a gente possa romper com essas fronteiras, assim. Tem sido uma coisa muito legal lá na Universidade Federal, lá no Instituto de Artes, porque geograficamente a gente é vizinho das engenharias ali, por coincidência, assim, de prédios, né? E aí os meninos começaram a chegar meio que timidamente, será que a gente pode participar de uma aula como ouvinte e tudo mais? E aí, o que está acontecendo? A gente está vendo uma mescla, assim, estão se convocando alunos do Instituto de Artes para participar de projetos das engenharias, para aprimorar a questão do design de projetos, para tentar, eu acho que romper mesmo com essa questão dessa fragmentação, né? E eu sou muito otimista, assim, eu acho que a gente vai acabar rompendo com isso tudo. Tem um professor, inclusive, da engenharia mecânica, que ele é músico, e ele toca chorinho, né? Ele estava querendo levar um projeto, todas as quintas-feiras fazer música lá. O pessoal falou, ele é um ET. Eu falei, não, meu filho, é ele que vai resgatar a gente. E se ele abduzir todo mundo, a gente agradece. Então, acho que é a questão de romper com isso mesmo, né? Pô, Pitágoras, né? Com a matemática dele, ele aprimorou tanta música, a gente vê que essas coisas todas... eu até trabalhei com isso no meu doutorado, para a questão, a Isabelle até vai achar engraçado, porque ela já deve ter ouvido isso. Eu ficava muito invocada do porquê que a cerâmica era considerada uma arte de segunda categoria. Por que artesanato é pior do que arte, é mais desmerecedor. E aí eu fui discutir isso na minha tese. E aí a gente vê, assim, que Picasso, por exemplo, quando começou a fazer cerâmica, ele era o grande Picasso. Mas aí os críticos da época diziam assim, isso aí é a sucata da velhice dele, é o gênio de férias. E aí eu fui discutir justamente isso na minha tese. E aí hoje em dia a gente vê que, assim, eu acho que a gente está conseguindo suplantar essas diferenças mesmo, né? Assim, a gente não é mais professor de massinha, as pessoas passam a respeitar um pouco mais. Eu acho interessante essa questão, porque eu gosto de trabalhar com uma palavra, eu acho que eu repeti ela umas 4 ou 5 vezes durante a minha fala, que é a sensibilidade.
eu acho importantíssimo despertar a sensibilidade nas pessoas como um todo, e despertar a sensibilidade dos alunos das ciências duras, eu acho que é fundamental também para ajudar nesse processo. Nada melhor para sensibilizar do que a arte, porque a arte tem esse poder, né, de trazer a criatividade, a sensibilidade, o sentimento, as percepções, assim, mais, vamos dizer, moles, né? Mas tem que haver também, né, o inverso. Nós das ciências moles, da arte, nós temos também que abrir os braços para abraçar os projetos diferentes, estar aberto, né? Estar disposto, disponível a sair da caixinha, a sair da bolha, sair da zona de conforto. Obrigada. Então, agora passaremos para a última pergunta, para finalizarmos, do Josenilson, engenheiro mecânico de Salvador, Bahia. Ele questiona como a viabilidade, a acessibilidade com libras nesse processo criativo com cerâmica, como viabilizar a acessibilidade com libras nesse processo criativo com cerâmica. Professora Sandra. Eu tive uma experiência bem interessante há alguns semestres atrás, que a gente teve uma surda-muda na turma. E ela era, assim, inclusive, assim, muito agitada, assim. Na Universidade Federal, a gente tem um projeto que a gente disponibiliza tradutores de Libras, né, para os ateliês e também para as aulas teóricas. E aí a gente teve também o caso de uma aluna com uma doença degenerativa cerebral, e aí ela tem uma limitação, inclusive, de fala, e do pescoço para baixo ela tem muito pouco controle mecânico. E aí ela vinha, e assim, inteligentíssima, super proativa, assim, desenhava com um instrumento no capacete, no tablet e tal. E aí quando ela veio procurar por mim no ateliê Tri, a gente resolveu, porque eu sugiro materiais para os alunos, eles se viram com que eles tiverem à mão de acordo com os temas que a gente propõe. Mas a cerâmica é cerâmica. Como fazer isso? Aí ela veio e falou, eu queria muito fazer a matéria com você, assim, sempre com a ajuda de alguém para ajudar a entender o que ela estava falando, mas eu não tenho movimento, como é que eu faço? Tal. Eu falei assim, você já viu um arquiteto empilhar tijolo? Assim, é muito difícil. Talvez ele vá lá por curiosidade, mas ele estabelece o projeto e ele vai realizar isso depois. Então, acho que assim, a gente pode romper, Josenilson, com essas limitações, praticando alguma coisa que tenha relação com aquela necessidade específica. No caso da Lavínia, por exemplo, ela só tinha essa questão da comunicação mesmo, né? Mas aí a gente tinha esse privilégio de ter um tradutor de Libras, aliás, 2 em cada aula. Mas eu acho que a gente pode também, se a gente não dispõe desse recurso, a gente pode viabilizar algumas coisas assim, no sentido de, vamos trabalhar a cerâmica mais para a questão do toque, para a questão da textura, será que a gente pode trabalhar alguma coisa desse linguajar na escrita, por exemplo, em cima da superfície cerâmica? De que maneira que a gente pode, né, estabelecer essas comunicações, e assim, e tentar trabalhar assim, se você puder, colocar slide, se você puder trabalhar com esquemas, disponibilizar algumas informações por escrito pela internet, para que ela possa ter acesso, se ela for alfabetizada, que na maioria das vezes eles são alfabetizados, né? Mas jogar na mão deles e também lançar esse desafio, sabe? Traga propostas deles também, de como eles gostariam que isso fosse feito. Não sei se é isso que você perguntou. E fiquei contente de saber que você é engenheiro e está aqui com a gente. Ótimo. Obrigada, professora Sandra. De nada. Então, Isabelle, quer fazer uma consideração? Talvez, só para complementar, a cerâmica ela tem muito do gestual, então quase, nós também compartilhamos com o departamento de música, as salas, e somos vizinhos, e às vezes não conseguimos escutar o que estamos falando ali dentro do laboratório em função do pessoal da música estar ensaiando,
e é muito comum copiarmos os gestos. Então, essa comunicação visual, ela é bastante presente, e quando você propõe a observação do gesto, a outra pessoa automaticamente vai acompanhando. Então, já é quase que natural na cerâmica nós fazermos um objeto de demonstração, como se amassa o barro, como que cola um rolinho no outro, por exemplo prático, visual, né? Então, eu penso até que nesse caso tem uma facilidade por essa comunicação gestual estar presente na prática cotidiana. Isso é uma parte. Isso inclui também os nossos intercambistas, que muitas vezes não dominam o português. A gente acaba se virando na base da mímica também. Bom, então eu agradeço, finalizamos com as perguntas, e a partir de agora, finalizamos também o nosso primeiro seminário dos novos desafios da educação em solos no século XXI. Eu quero agradecer a participação de todos e também agradecemos a participação dos nossos palestrantes essa noite. E antes da palavra final, eu gostaria das considerações finais dos nossos palestrantes. E além das considerações finais, eu gostaria que a fala de cada um, vocês terminassem com uma palavra que simbolize nessa noite os solos para vocês. Passo a palavra para o professor Gustavo. Eu fico muito feliz do contato, né, do convite para estar aqui, para falar para as pessoas, sair da caixinha mesmo, né, falar para pessoas da área de solos, da agronomia, da engenharia, que não são especificamente da minha área, né, e ter contato com as professoras aqui também da arte é fantástico, uma experiência muito interessante. Então, muito obrigado, né? Só fazer um merchandising básico, o Poemáticos, Prosa e Verso, meu primeiro livro, ele está em formato e-book na livraria Bookback, da editora Becalete. Ele está sendo vendido lá, quem quiser comprar, dá uma passada lá, livraria digital Bookback, da editora Becalete. E o solo, para mim, a palavra é vida. Obrigada, professor Gustavo, agradecemos muito a sua participação. Professora Isabelle, agora é com você. Bom, obrigada, Adriana, obrigada a todos os palestrantes pelas partilhas, realmente visões interessantíssimas de cada faceta que nós poderíamos ter aí da relação arte e solo. Obrigada por todos que estão acompanhando e fizeram suas perguntas. Espero ter respondido algumas de maneira um pouco mais clara. É sempre uma caixa de Pandora. Quando nós abrimos essa caixa, ela vem com muita informação e às vezes não conseguimos dar conta dela imediatamente. Então, também continuo disponível por e-mail, se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica que ainda ficou pendente, a essa via, né, essa disponibilidade, e agradecer a abertura do projeto para essa mesa, porque realmente, enquanto pesquisadora, eu tenho sentido muita falta de conversar com pessoas que são de outras áreas, mesmo tendo falado que as artes sempre buscam outras áreas, é mesmo difícil que a gente encontre um local como esse, para poder compartilhar e entender os outros pontos de vista e buscar referências que são colocadas. Então, é uma oportunidade realmente interessantíssima e importante. Obrigada. A palavra é ser. Passando, então, a palavra para a professora Sandra finalizar conosco. Bom, é difícil demais expressar, assim, tudo que eu estou sentindo, assim, tá? Ainda estou nervosa, porque acho que é a minha primeira estreia, assim, de palestra online. Eu sei que fiz umas bobagenzinhas e agradeço o Marcelo de coração por ter me ajudado.
Foi uma honra enorme, assim, participar de uma mesa tão bonita e tão apaixonada, né? A gente vê que as pessoas às vezes têm um empenho, os profissionais, né, da educação têm um empenho, mas eu acho que essa coisa da paixão não tem como esconder, né? E assim, acho lindo demais a gente ter sido convidado para dançar com vocês, assim. Geralmente o pessoal, né, da literatura e das artes é que vai lá e puxa a conversa, mas vocês tiveram essa iniciativa e, assim, isso demonstra o quanto rico é esse projeto, sabe assim? E aí eu fiquei louca, porque eu fiquei sabendo do projeto meio que, né, em função do evento, comecei a assistir os vídeos todos, estou enlouquecendo, assim, muita coisa eu vou aproveitar para as minhas aulas, e, assim, foi maravilhoso ver todos vocês tão jovenzinhos da mesa, com essa produção tão linda, tão, né, abrindo fronteiras, literalmente, assim. Também vou vender o peixe, procurem saber sobre o projeto Ampliando os Horizontes, é gente que está pesquisando os tipos de, gente da química, da física, da geografia, nós das artes, é um projeto legal, eu estou entrando, assim, meio que caindo de paraquedas no meio da pandemia, mas eu faço, assim, eu tenho certeza de que a gente vai frutificar muita coisa. Também meu contato está disponível, como eu não sou usuária de celular, eu sei que isso é coisa de ET, mas em função disso eu me vejo na responsabilidade de responder todos os contatos, o que eu puder ajudar eu estou à disposição, e eu acho, assim, que uma palavra, nossa, difícil, né, ainda mais para mim que falo enlouquecidamente, eu acho que quando eu vi solo, eu pensei, não é solo, é coletivo, né, então acho que eu usaria essa palavra, coletivo. Agradeço de coração, foi uma honra e uma grande alegria. Nós, né, a comissão organizadora, agradece muito a participação de todos e dos nossos palestrantes, e eu tenho certeza que hoje, com essa transformação, dessa interação do solo com amor, com sonho, com arte, com poesia, eu tenho certeza que todos vocês vão expandir os seus horizontes. Um grande abraço